Bom, então é isso, sejam muito bem-vindos ao desafio Bíceps de Aço. A ideia desse desafio é explicar para vocês exatamente como faz para você conseguir desenvolver por completo o seu bíceps, tanto a parte de volume quanto a parte de desenho de forma e de densidade da musculatura, tá? Muita gente tem dificuldade de desenvolver o bíceps, né? Fala que treina e não consegue desenvolver e me perguntam se isso é normal. Não, isso não é normal, tá? Infelizmente pode acontecer com algumas pessoas, mas isso não é normal. Tem pessoas que têm realmente dificuldade em determinadas partes do corpo por ser um ponto fraco geneticamente, tá? Então a pessoa não tem uma genética muito boa para desenvolver aquela parte, mas também tem muitas pessoas que treinam de forma errada, tá? A musculatura. E hoje a gente vai garantir que vocês não vão estar treinando errado, tá bom? Então bora lá, vamos começar. E eu vou começar as explicações aqui, tá bom? Deixa eu só ver antes se ninguém mais entrou mesmo. Deixa eu ver. Não tem mais ninguém entrando, beleza. Então vamos embora. Fechou. Então, para a gente começar a falar de desenvolvimento de bíceps, né, a gente tem que entender que o bíceps ele é um músculo como outro qualquer. Então, a gente precisa começar a falar sobre a hipertrofia muscular, tá? Então, a gente vai, nessa primeira aula, falar sobre as bases da hipertrofia, né? E aí a gente vai, lógico, focar isso um pouco no bíceps em algumas partes, mas a gente vai falar hoje de uma forma mais geral, tá bom? E aí, amanhã é que a gente vai falar especificamente da parte do bíceps e no último dia também. A gente vai falar como que a gente vai usar o método 10X, que é o meu método de preparação, não é nem de treinamento, né? Porque o treinamento é o IVM, só que o 10X ele junta o IVM, o NDT, o ACW, o IPE e o MSX, né? Que são os meus 5 pilares da Performance Extreme. Então, a gente junta isso tudo num método para a gente ter 10 vezes mais resultado. E aí a gente vai falar como que a gente usa esse método especificamente para bíceps na última aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar agora com as bases da hipertrofia. Então, primeiro, para a gente entender como funciona a hipertrofia, a gente tem que entender como funciona o músculo, né? Então, o músculo ele tem 3 partes aí. São 2 tendões e uma parte que a gente chama de corpo, ou ventre, ou cabeça da musculatura, né? Que é a parte contrátil, tá? Da musculatura. Então, um desses tendões a gente chama ele de origem e o outro a gente chama de inserção. E como é que a musculatura funciona, tá? Tem as proteínas contráteis, a actina e a miosina, né? Elas escorregam uma em cima da outra, tá? A actina, quando a gente tem, vocês vão ver como é que funciona. Tem um neurônio, ele manda uma sinapse, né, para uma placa motora que tem na musculatura. É como se ele enviasse um sinal elétrico, na verdade é isso. Ele envia um sinal elétrico como se ele desse um choque na musculatura, e aí, com esse choque, ocorre esse deslizamento da actina e da miosina, uma em cima da outra, o músculo encurta. Conforme o músculo encurta, né, esses 2 tendões, a origem e a inserção, eles se aproximam. Então, todos os nossos movimentos, inclusive esse que eu fiz aqui, acontece por conta disso, né? Então, o meu neurônio mandou um sinal para a minha placa motora do meu flexor do carpo, né? Aí, o meu músculo, ele encurtou e meu dedo subiu. E aqui é a mesma coisa, né? Do meu indicador. Mandou para o flexor do carpo e os dois, eles se aproximam, né? Na verdade, a origem e a inserção desse músculo se aproxima, a origem e a inserção desse músculo se aproxima, e aí a gente faz o movimento. E todos os movimentos são assim. Por mais que às vezes a gente veja um movimento que ele parece linear, ele nunca é linear de fato. Ele é sempre um movimento rotatório em torno de alguma articulação. Então a musculatura ela contrai, né? Ela encurta e aí puxa um osso que gira em torno de um ponto que é a articulação, tá bom? Então beleza. A gente tem aqui, então, que a actina e a miosina elas escorregam e geram essa força de contração. E como eu disse, para que ocorra essa contração, a gente tem um estímulo nervoso, né? Então, a gente tem o estímulo desse neurônio aqui, né? Que está fazendo a sinapse aqui na placa motora.
as fibras, elas se encurtam e aí a gente tem o movimento, tá? Aqui eu fiz um videozinho para vocês verem como que isso acontece. Então aí sai, tipo, abrem os canais de cálcio, tudo coisa que a gente não precisa entender muito bem, porque senão a gente vai entrar em bioquímica, fisiologia, que é um pouco mais complexo, tá? Mas aí tem a despolarização na membrana e acontece esse encurtamento das proteínas, tá bom? Então é isso, conforme a contração ocorre, a gente tem o encurtamento e a aproximação da origem da inserção, tá bom? Então aí a gente vai falar agora sobre o porquê que ocorre essa contração muscular. Ela ocorre para você gerar movimento, e esse movimento é através de uma força, né? Então a gente tem que uma das capacidades físicas do nosso corpo é a força, tá? E a força, ela é uma capacidade física complexa. Ela não é igual, por exemplo, a flexibilidade, que você só tem a flexibilidade. A capacidade física força não. A capacidade física força, ela tem três manifestações distintas. A primeira é a força máxima, que é o quanto de força você consegue gerar de uma vez só. A gente tem a resistência de força, que é o número de vezes que você consegue gerar aquela força de mesma magnitude, e a potência muscular, que é o quanto de força a gente consegue gerar no menor espaço de tempo, tá? E a gente vai ver isso por quê. Eu não vou entrar nisso agora. Então vamos lá. Força máxima, como eu disse, é o máximo que você consegue levantar de uma só vez, né? Agora vamos trazer isso para musculação. Então, força máxima é o quanto de peso você consegue levantar de uma só vez. Então, você vai fazer lá um movimento, por exemplo, no supino, você consegue levantar 100 quilos, então a sua força máxima é de 100 quilogramas força, tá? A resistência de força é quantas vezes você consegue manter aquela mesma magnitude da força sendo gerada. Então, por exemplo, se você tem lá, que a gente falou, 100 quilos 100 quilogramas força, sua força máxima no supino, se você pegar 60 quilos e realizar 20 repetições, então você consegue manter aqueles mesmos 60 quilogramas força durante 20 movimentos. Então a resistência de força está aí, tá? E aí a gente tem a potência, que é o que você consegue gerar o máximo de força no menor espaço de tempo. E isso dá uma aceleração. Porque a gente vai ver que na física, a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, quanto maior a força aqui, né, ou maior você consegue levantar um peso, né, uma massa maior com a mesma aceleração, ou você consegue acelerar uma mesma massa com uma aceleração maior, tá? Então as duas são proporcionais à força. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui e eu não estou vendo. Não, então beleza. Perfeito. Aí, então a gente tem na física que força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Não se preocupa com isso, é só para vocês entenderem de onde vêm esses conceitos, tá? Não é uma coisa que vocês precisam realmente saber, tá? É interessante vocês saberem, porque aí vocês têm uma base mais sólida para vocês conseguirem aplicar isso ao longo do treinamento de vocês, ao longo da carreira de vocês, se vocês forem profissionais da saúde, né? Principalmente preparador físico, né? Educador físico. E então é interessante vocês terem essa noção, tá bom? E aí a gente tem os mecanismos de ganho de força, tá? Porque se a gente tem uma capacidade física, a gente precisa de alguma coisa que incremente ela ao longo do treinamento, tá? E a gente tem, primeiro, as adaptações neurais, onde a gente entra em adaptações inter e intramuscular, tá? Que é como a intermuscular é quando você pega e você consegue, como que eu posso dizer? Fazer um arranjo com que os músculos trabalhem de uma forma sinérgica. Então você consegue fazer com que coordenar eles para que eles façam um trabalho simultâneo. Então você tem um aumento de força porque tem mais músculos trabalhando no mesmo sentido, gerando mais força, né? Então imagina que você está puxando um negócio, você chama mais um amigo para puxar, lógico que vocês dois puxando no mesmo sentido são mais fortes, tá? E se chama mais gente ainda, mais forte ainda. Então essa é a adaptação intermuscular. E a intramuscular é quando a gente tem esse mesmo arranjo, né, coordenado, só que das próprias fibras dentro do mesmo ventre muscular. Então, imagina que você está puxando com, né, faz de conta que você é uma fibra, é um músculo, e você tem uma fibra que é um braço. Aí você está puxando uma caixa, uma corda. Aí se você pega o outro braço, obviamente com os dois braços você tem mais força, tá? Então,
a adaptação intramuscular é quando você consegue coordenar essas fibras musculares de uma forma mais eficiente. Também não precisa se preocupar muito com isso agora, tá? Mas é bom vocês saberem isso também. E aí a gente tem, né, que eu falei, a intramuscular e a intermuscular, e depois a gente tem a hipertrofia, que a hipertrofia a gente tem a miofibrilar, que é quando a gente tem o engrossamento da fibra, tá? Porque o que é hipertrofia? É quando você tem um aumento de um tecido pelo aumento do volume da célula. E a célula muscular é a fibra muscular. Então, para você aumentar a musculatura, você precisa aumentar o volume dessa célula, ou seja, o volume dessa fibra. E aí a gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem a hipertrofia miofibrilar, que é quando a gente adiciona proteínas contráteis nessa fibra, que é aquilo lá que a gente falou das actinas e miosinas, né? Alguns pares de actinas e miosinas formam o que a gente chama de sarcômero, que é a menor unidade motora. Vocês podem entender isso se a gente dividir várias vezes uma fibra muscular, a gente chega no sarcômero, que é a menor unidade para ela funcionar, tá? É mais ou menos isso. Então, a menor unidade contrátil possível é um sarcômero que é feito de várias dessas actinas e miosinas, tá? E aí, a gente tem adições dessas proteínas contráteis, actina e miosina, a gente tem a hipertrofia miofibrilar. E a gente também tem a hipertrofia sarcoplasmática, que o sarcoplasma nada mais é do que um saco que envolve a fibra muscular, que na verdade é o citoplasma da célula muscular, tá? Mas eu não quero também confundir muito vocês. Mas lá dentro fica água, creatina, glicogênio, mitocôndrias, todas as organelas ficam lá dentro, tá? Da célula, desse sarcoplasma para você ter o funcionamento da célula muscular, que é a fibra, tá bom? Então aí a gente tem dois tipos de fibra muscular. Na verdade, são três. E a gente vai começar a estudar elas e ver quais são as características dessa fibra muscular. Por que isso é importante? Porque dependendo de como for essas características dessa fibra muscular, elas respondem melhor a um estímulo ou outro. E a gente vai ver isso agora, tá bom? Então, a gente tem os tipos de fibra muscular esquelética, né? Primeiro, a gente tem as fibras vermelhas, né? Que elas têm esse nome vermelhas porque como elas têm mais... como é que fala? Nossa, me fugiu o nome agora. Bom, enfim, ela tem uma cor depois eu vou lembrar, tá? Ela tem uma cor avermelhada porque ela trabalha com mais oxigênio, tá? Ela tem mais hemácias, é isso. E aí você tem a cor avermelhada. E tem as fibras mistas, que é entre a branca e a vermelha. Eu não coloquei em ordem didática aqui, né? Devia ter colocado. E as fibras brancas, que ela é mais anaeróbia. Então a gente tem, né, de uma forma bem básica, as fibras brancas, que elas trabalham melhor anaerobiamente, as fibras vermelhas, que trabalham melhor aerobiamente, ou seja, com oxigênio, sem oxigênio, e as mistas, que elas ficam no meio termo de uma e de outra. E a gente vai ver algumas características importantes delas, tá? Então, a gente também pode chamar essas fibras vermelhas e brancas do tipo 1 ou tipo 2A, né? Tipo 1 é a vermelha, tipo 2A é a mista, e tipo 2B ou tipo 2X são as brancas, tá bom? E aí a gente tem algumas características dessas fibras. Então, as fibras vermelhas, elas têm um diâmetro menor, então elas são menores, tá, do que as fibras brancas. Ela tem uma velocidade de contração lenta, ela gera pouca força, mas ao mesmo tempo ela tem uma resistência à fadiga muito grande. Então você consegue manter várias contrações seguidas uma da outra, sendo que ela demora para cansar. Já no outro extremo, nas fibras brancas, a gente tem que o diâmetro delas é maior, a velocidade de contração delas é rápida, tá? E elas geram muita força, mas elas cansam muito rápido. Então, cada indivíduo, cada músculo, na verdade, mas cada músculo de cada indivíduo, é uma coisa mais ou menos assim, tem uma predominância de fibra. Normalmente as pessoas têm uma predominância de fibra meio que por igual, né? A não ser em alguns músculos específicos que é ao contrário. Alguns músculos específicos, eles têm uma predominância de fibra mesmo entre pessoas diferentes, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui primeiro de pessoas que normalmente têm a predominância de fibra igual na maioria dos músculos e depois ao contrário. Então, a gente pega, por exemplo,
um cara que tem uma predominância de fibra branca muito alta, ele provavelmente vai ser um bom velocista, a gente pensando em atleta, né? Vai ser um cara que ele vai ter muita explosão muscular, ele vai conseguir chegar tipo, rápido, né? Tipo, gerar muita velocidade e chegar rápido em algum lugar com mais facilidade. Por exemplo, em um Usain Bolt da vida, né? A gente pega um Bolt e a gente consegue... Peraí, o que tá acontecendo aqui? Tá, ok. Então, né, a gente consegue fazer com que ele tenha uma velocidade muito grande e ele consegue chegar muito rápido do outro lado. Então, você vai ver que o Usain Bolt ele corre, sei lá, os 10 metros ou 100 metros rasos em menos de 10 segundos e depois acabou a prova ali, acabou, né? Ele tipo, vai parar de correr. E no caso da fibra vermelha, a gente tem, por exemplo, um maratonista. O maratonista ele não corre tão rápido, mas ele corre lá durante 42 quilômetros, fica correndo, fica correndo, fica correndo. E aí no final, mesmo que ele não tenha corrido tão rápido quanto um corredor de 100 metros rasos, ele correu muito mais. Então é um exemplo de um atleta que tem uma predominância de fibra vermelha se dando bem aí num estilo de prova. E, por exemplo, um exemplo onde tem um músculo que a maioria das pessoas tem uma composição de fibra, independentemente de quem é a panturrilha, porque a panturrilha ela tem um papel muito específico de sustentar ao longo do dia em cima dos seus pés, né? Então, normalmente, esse músculo tem uma concentração maior de fibras vermelhas, tá bom? E uma coisa importante de vocês saberem que é a seguinte: existe uma hierarquia de recrutamento de fibras musculares. Então, conforme você tem um peso leve, você começa usando as fibras vermelhas, que elas são mais fracas e elas cansam menos. Então, o seu corpo deixa de reserva as fibras mais fortes que cansam mais rápido. Quando não é mais o suficiente, por exemplo, aqui, ó, chegou nesse peso aqui, faz de conta que é 10 quilos. 10 quilos você não consegue mais levantar com as fibras vermelhas. Então você começa a recrutar as fibras brancas, as fibras mistas, desculpa. E aí faz de conta que aqui é, sei lá, 20 quilos. Aqui você já não consegue mais, recrutando só as vermelhas e as mistas, continuar levantando mais peso. Então aí sim o seu corpo começa a recrutar as fibras brancas, que é do tipo 2B ou do tipo 2X, né? Tá vendo aqui a gente está usando a nomenclatura 2X. E isso faz com que a gente tenha uma percepção que, na verdade, ela é incompleta. Ela é correta, mas ela é incompleta. Quando as pessoas falam que para você recrutar todas as fibras musculares, né, entre aspas, todas as fibras musculares, você precisa de muito peso e por isso, para você crescer, você precisa colocar muito peso, né, nos exercícios que você faz, é verdade. Mas ela não é a única verdade. Existe um outro jeito de você recrutar também esse mesmo total aqui de fibras, que é você fazendo o que a gente chama de recrutamento assíncrono. O que é assíncrono? É quando você não recruta tudo ao mesmo tempo. Uma coisa síncrona é quando você faz tudo ao mesmo tempo. Uma coisa assíncrona é quando você faz uma coisa em cascata. Então, do jeito que a gente falou aqui, se você vai colocar muito peso para você levantar de uma vez só, é um recrutamento síncrono. Por quê? Porque todas as suas fibras musculares, né, estão trabalhando no mesmo momento para conseguir gerar força suficiente para você vencer aquela resistência. Se você tem uma resistência menor, só que você vai trabalhando, né, as fibras, cansou uma, vai tipo para outra, cansou a outra, vai para outra, cansou a outra. Uma hora as vermelhas vão acabando. Aí chega nas mistas, cansou, chega nas brancas, cansou, uma hora que você não consegue mais. Então, por mais que você pegue, por exemplo, sei lá, 40 movimentos com um determinado peso, vai ter uma hora que você vai falhar. E é por isso que a falha muscular, a falha concêntrica, né, muscular momentânea, é tão importante para você garantir que você recrutou todas as fibras musculares que estavam disponíveis para você naquele momento. Lembrando que a gente nunca recruta todas as fibras musculares, tá? A gente tem sempre um mecanismo de defesa do nosso próprio organismo que não deixa isso acontecer. Né? Só para você ter uma ideia, mais ou menos cada fibra muscular geraria de força por volta de entre 2,5 e 5 gramas. Né? Se você pegar e pensar que a gente tem milhares de fibras musculares no bíceps, você conseguiria levantar um Fusca facilmente, tipo, só com o bíceps. Só que isso não acontece. Por quê? Porque a gente tem um mecanismo de defesa. A gente só consegue extrapolar esse mecanismo de defesa
em situações extremamente de vida ou morte, que nem vocês já devem ter ouvido, que é aqueles casos onde a criança está debaixo de um portão de ferro, tipo, de toneladas, e a mãe, tipo, né, naquele desespero, pega e levanta e joga longe o portão, sabe? Então, isso acontece porque é quebrado esse sistema de segurança por uma onda de adrenalina. A gente não sabe muito bem exatamente qual é o sistema, como funciona, mas ali você tem essa quebra desse sistema de segurança, onde aquela ação ela é tão mais importante do que a sua, como é que fala? Sua constituição física permanecer intacta, que mesmo que talvez os seus ossos não aguentem aquela ação, sua coluna não aguente, o seu corpo ele é como se ele tirasse, né, eliminasse esse dispositivo assim, mecanismo de segurança para que você consiga exercer aquela ação, tá? E, esse tipo de força eu não coloco aqui porque, apesar dela existir, a gente não usa ela no treinamento, né? Mas chama força absoluta, tá bom? Então é isso. Vocês estão com alguma dúvida sobre isso? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode liberar o microfone. Tudo tranquilo por enquanto. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Fechou. Então, depois disso, a gente vai começar agora a falar sobre realmente a hipertrofia, certo? Então, como eu disse, a gente tem dois tipos de hipertrofia. A hipertrofia miofibrilar, que é quando a gente coloca mais proteínas contráteis dentro da musculatura, né, ou o que a gente também chama de sarcômeros em paralelo, né? Lembra que eu falei que as menores unidades motoras elas chamam sarcômeros? Então você coloca um sarcômero do lado do outro, engrossa a fibra, né? Por isso que é hipertrofia, você aumenta o volume, e aí elas geram mais força trabalhando junto, tá bom? E a sarcoplasmática, que é quando você aumenta o volume do sarcoplasma, tá? Por exemplo, só aqui para a título de curiosidade, quando você toma creatina, mesmo que você não treine, que você ganhe alguns quilos, é puramente hipertrofia sarcoplasmática, tá? Você aumenta o volume do sarcoplasma porque você, né, jogou uma molécula de creatina e ela carreou moléculas de água junto, então aumenta o volume do sarcoplasma, beleza? Então, se o músculo fosse uma moto, né, como que a gente pode entender isso? Porque assim, quando a gente pensa que a gente tem a hipertrofia miofibrilar, que é quando a gente adiciona sarcômeros em paralelo, a gente aumenta a força como um todo. Então a gente consegue aumentar principalmente a força máxima, tá? Porque você consegue gerar mais potência. É uma coisa mais ou menos assim, você consegue gerar mais força. E quando você tem a hipertrofia sarcoplasmática, você tende a aumentar a resistência de força, porque você tem mais substrato energético ali para você utilizar como fonte de energia, tá? Então, se o músculo fosse uma moto, a gente poderia entender o seguinte, que a hipertrofia miofibrilar é como se você, né, a gente tem que pensar que a gente está querendo aumentar o volume da moto, o tamanho da moto. Então a gente tem que a hipertrofia miofibrilar é aumentar o motor dessa moto, tá? Então ela vai ganhar potência. E a hipertrofia sarcoplasmática é aumentar o tanque dessa moto, tá bom? E aí a gente tem a tríade da hipertrofia, né? Que a gente fala que são os três pilares da hipertrofia. Como eu disse já para vocês, eu considero que tem cinco, tá? São cinco pilares que existem para mim. E vocês vão ver por quê, tá bom? Mas na tríade da hipertrofia que a gente considera normalmente, a gente tem o treinamento físico, a nutrição e o descanso, que é onde ocorre a recuperação muscular, beleza? E se o seu shape fosse um prédio em construção, a gente teria que a genética, né, que seria um dos primeiros. Agora a gente já vai entrar no que eu considero os cinco pilares da hipertrofia de verdade, tá? Dos resultados. A genética, ela seria o terreno para você construir um prédio. Então, né, se você tem um terreno legal, você consegue construir um prédio bacana, um prédio grande. Se você tiver um terreno gigante, você consegue construir um arranha-céu. Se você tiver um prédio pequenininho, você vai conseguir construir tipo uma casa, um sobrado, tá?
Mas isso não é desculpa para você colocar a falta de resultados na sua genética, porque pode ser que você não tenha genética para ser um Mr. Olympia, para ser um bodybuilder, mas genética para ter um corpo legal na praia, todo mundo tem, tá? Então, é o que eu tô falando, né? Você pode ser que você não consiga construir um arranha-céu, mas construir um sobrado, tipo, bonito pra caramba, você consegue, tá? Independentemente da sua genética, tá? Então, um corpo de praia, né? Não ter um corpo legal pra praia, a genética não é uma desculpa, pode esquecer, tá bom? Depois, né, se o nosso corpo, se o nosso shape fosse um prédio em construção, a gente teria o treinamento físico como se fosse o projeto do prédio, né? É no projeto onde você vai especificar onde vai construir cada coisa, né? Se você vai construir uma parede, onde você vai construir 2 andares, onde vai ter uma porta, um banheiro, um quarto. Então vai ser no treinamento onde a gente vai falar isso. Se você vai ganhar mais bíceps, mais tríceps, mais panturrilha, mais peito, né? A gente vai, né? No caso aqui, a gente vai falar se você vai ganhar mais braquial anterior, para quem assistiu a primeira aula, ou mais bíceps braquial, para a gente começar a desenvolver o bíceps como um todo, tá? E na nutrição, nesse exemplo, a gente teria os tijolos, a proteína, na verdade, como tijolos, que eu vou explicar mais para frente. O glicogênio também entraria tipo num outro negócio. Eu vou explicar mais para frente como que funciona a nutrição propriamente dita. Mas seriam como se fossem os mecanismos não, desculpa, os materiais de construção. Então você tem o projeto do prédio, os seus trabalhadores eles precisam de material para construir. Ninguém constrói prédio sem o material, né? Sem tijolo, sem argamassa, sem areia, sem concreto, né? Sem vergalhão, ninguém constrói. Então você precisa que a nutrição te forneça esses materiais, tá bom? E aí a gente tem o descanso, que é realmente o turno onde seus trabalhadores eles trabalham. Por quê? A maioria das pessoas elas acham que você fica mais forte quando você treina, mas na verdade você fica mais fraco, entre aspas, você fica desgastado. E a gente vai ver como funciona isso um pouquinho mais para frente nessa aula aqui, tá? E por último, a gente tem os recursos ergogênicos, né? Que seriam esteroides anabolizantes, peptídeos, SARMs, beta adrenérgicos, enfim, vários recursos ergogênicos que funcionariam como se você contratasse mais trabalhadores para sua obra, tá? Então, aquela ideia de que você não tem resultado também porque você não está utilizando esteroides ou não está utilizando algum recurso ergogênicos, ela é enganosa, porque imagina que a gente está falando de construir o prédio. Adianta você ter, tipo, 3 empreiteiras, tipo, sei lá, 80 funcionários, 100 funcionários, 1.000 funcionários, se você não tiver com o seu projeto em dia, se você não tiver com os materiais certos e se você não tiver colocando esses trabalhadores para trabalhar no descanso, não adianta, né? Então, a gente tem que pensar que só os esteroides, eles não resolvem a vida, né? Você precisa estar com tudo alinhado, quando tiver tudo funcionando direitinho, se o treino tiver, né, tinindo ali, porque está bem projetado o seu prédio, os materiais estiverem sendo bem entregues, porque a nutrição está perfeita, e os seus trabalhadores estiverem com turnos bem definidos para trabalhar, que é o descanso, aí beleza, aí você pode começar a pensar em chamar mais gente para construir seu prédio. E aí é óbvio, né, que pensando nessa conjuntura como um todo, se você tem mais trabalhadores, ou seja, se você usa recursos ergogênicos, é óbvio que o seu prédio, né, a sua construção, ela vai subir mais rápido, você vai conseguir construir isso mais rápido, e que também você, com mais mão de obra, você consegue ter um projeto um pouco mais ambicioso. Então, se você conseguia construir uma casa térrea lá no seu terreninho, pô, quando você contrata mais gente, dá para você fazer um sobradinho ali legal, tal. Às vezes, dependendo de como for o seu terreno, dá até para fazer uma piscininha ali, né? Então, você consegue fazer uma coisa mais, mais ambiciosa, tá bom? E aí a gente vai para o primeiro deles, para o primeiro desses pilares, que é a genética. Então, no método 10x, no sistema 10x, a gente tem o IPE, tá? Que o IPE é o Intuitive Physical Evaluation, que é a avaliação física intuitiva. Então, a gente tem lá um questionário onde a gente responde e a gente vai saber duas coisas muito importantes que vão nortear tanto o treinamento quanto a parte do... Alguém mandou alguma coisa? Não. Então, tanto a parte do treinamento quanto a parte da nutrição, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai saber quando a gente faz lá o teste do IPE
é a predominância de fibras, né? Como a gente já falou, se você tem uma predominância de fibras brancas ou fibras vermelhas, porque isso vai nortear o treinamento, tá? Como você vai treinar, que tipo de estímulos você vai dar prioridade, que tipo de estímulos você vai dar ênfase, tá bom? Depois, a gente tem o somatotipo, tá? Que é ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. É difícil ter alguém que é 100% aquele ectomorfo totalmente clássico, ou mesomorfo totalmente clássico, ou endomorfo. Lógico que tem, mas a maioria das pessoas é uma combinação entre eles, tá bom? E isso também é uma coisa que a maioria das pessoas não leva em consideração, mas que eu acho muito interessante levar. Então, dependendo se você é ectomorfo ou se você é mesomorfo, você vai treinar de um jeito, né? Por quê? Porque normalmente o mesomorfo ele consegue aguentar uma carga de treino maior sem entrar em overtraining, né? Tem todo porém por trás, né? Que dá que essa característica do somatotipo traz normalmente com essa pessoa, né? E também na hora de você fazer a dieta, porque também traz essas características do somatotipo, trazem características específicas de gasto energético. Então, na hora que você vai fazer um bulking, que você precisa de um superávit energético, você vai calcular esse superávit de acordo, né? Lógico que assim, gente, isso é o primeiro passo, tá? Então, assim, o primeiro set ali, inicial, você vai calcular de acordo com o biotipo. E aí depois, existem ectomorfos e ectomorfos, mesomorfos e mesomorfos, endomorfos e endomorfos. Então, você vai, tipo, depois que você fez aquela regulagem ali inicial bruta, você vai no feeling fazendo a coisa fina. E por que que isso acontece? Porque o bodybuilding, né? Tanto o bodybuilding competitivo quanto o bodybuilding no esquema de construir um corpo mesmo, né? Nessa filosofia de vida bodybuilding, ele é uma arte, ele não é uma ciência. A gente é baseado na ciência, então a gente tem bases de bioquímica, biomecânica, como vocês vão ver aqui, fisiologia, treinamento de força, nutrição, psicologia para a gente ajustar mindset, farmacologia para a gente ajustar tipo recursos ergogênicos, um monte de outras coisas que dão sustentação para o bodybuilding. Só que na verdade ele é uma arte, porque tem muita coisa que vai variar de acordo com cada situação específica, né? E é difícil você conseguir prever isso tudo. Por isso você tem lá, por exemplo, vamos fingir que a gente está falando de fazer uma escultura. Então você vai fazer a escultura. Você sabe qual é o material que você vai trabalhar, você sabe que tipo de dureza tem aquele material, como que você tem que fazer, né, os cortes para você fazer uma estátua para que não rache a pedra. Isso tudo é ciência. Agora, o que você vai fazer, as linhas, como você vai deixar, né, a parte criativa é arte. Tá? Então, aqui no bodybuilding é a mesma coisa. A gente tem as bases científicas e a gente vai, né, a partir disso, fazer uma arte, tá? Então, as pessoas brincam, né? Que como não gostar do bodybuilding, né? Como não gostar de um esporte onde você é a arte e o artista ao mesmo tempo, tá bom? Então, bora lá. Então, é o que eu estava falando aqui, né? A gente tem os três biotipos cabeças aqui, né? Chaves, e a gente tem a maioria das pessoas em algum ponto aqui, ó, entre eles, tá? Alguma combinação entre eles. E aí eu tenho uma coisa que eu acho muito importante falar aqui. Por quê? Que nem a gente estava falando lá, vamos usar o exemplo da corrida de novo, tá? Que eu acho que é um exemplo mais fácil de entender. Por exemplo, a gente tem um cara que ele quer correr rápido, ele quer fazer 100 metros rasos, então ele precisa ser ele é um velocista. Seria interessante se ele tivesse mais fibras brancas do que fibra vermelha. Mas o cara ele quer ser um velocista, só que ele tem mais fibra vermelha. Ele consegue correr rápido? Não tão rápido quanto um cara de fibra branca. Só que se ele ficar treinando, dar tiro de corrida toda hora, existe sim as adaptações das fibras brancas dele começarem a ganhar número, né? Ganhar número não, mas as fibras começarem a se comportar como fibra branca. Então é como se você fizesse essa troca de composição da musculatura, tá? E o contrário também é verdadeiro. E por que que as pessoas pensam em fazer isso? Porque como eu disse lá no começo, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como eu disse aqui no começo, se vocês prestarem atenção, o diâmetro das fibras vermelhas ela é menor, tá, do que o das fibras brancas. Só que isso
não quer dizer muita coisa. E as pessoas, elas confundem isso, tá? As pessoas acham que isso é determinante para você ter volume muscular ou não. Não é, tá? Então, aí as pessoas, elas querem treinar com muito peso porque elas querem tentar fazer com que as fibras se tornem fibras brancas e que elas vão ter mais volume assim, e nem sempre é verdade. E aí, né, tipo, quando eu desenvolvi o sistema 10X, por que o sistema 10X dá tão certo? Porque eu pensei, bom, eu vou explorar as vantagens do meu aluno ou do meu atleta e não querer forçar as desvantagens. Então, eu tenho um lema pessoal na hora né, preparar um atleta, né? O Murilo aqui já foi meu atleta, ele sabe do que eu tô falando. É assim: você começa a conhecer a pessoa e começa a descobrir quais são os pontos fortes e os pontos fracos da pessoa. Por quê? Porque se a vida te deu limões, faça uma limonada. Não queira tomar laranjada, porque se você quiser tomar laranjada, você vai ter que plantar a laranja, vai ter que esperar a árvore crescer para você tomar no fim um suco que é amargo, porque o seu solo era bom para limão, não era bom para laranja, tá? Então é uma coisa que vocês têm que ficar muito ligado com isso. Então, se conhecer é o primeiro passo para você começar a realmente ter resultados de verdade de uma forma extrema e expressiva, tá bom? Porque a partir do autoconhecimento, você sabe o que funciona para você e para de perder tempo com coisas que podem funcionar para outras pessoas e não funcionar para você. E eu comparo isso muito como uma receita de bolo, tá? O treinamento, na verdade, a preparação como um todo, ela é uma receita de bolo. Mas não uma receita de bolo como as pessoas acreditam, que é só fazer isso, só fazer aquilo que vai dar certo. Que nem eu falei, bodybuilding não é ciência só, é arte, tá? Então, e ainda mais porque a gente tem muita individualidade biológica. Então, ela é uma receita de bolo, mas ela não é uma receita de bolo como todo mundo pensa. Ela é uma receita de bolo da seguinte forma: se você é um bolo de cenoura, você tem que seguir uma receita de bolo de cenoura. Não adianta você querer seguir uma receita de bolo de chocolate. Então, você mesmo tem que desenvolver a sua própria fórmula do sucesso. Conforme você vai conhecendo o seu corpo, testando o que funciona e o que não funciona para você, você vai começando a fazer essa fórmula, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho predominância de fibra branca. Então, eu sei que a grande maioria do tempo eu vou ter que trabalhar com estímulos tensionais, mas eu vou trabalhar também de uma forma inteligente, onde eu uso técnicas psicomotoras para isolar a musculatura que eu quero, para não ter que usar tanto peso, usar simplesmente o peso que seja o suficiente para ter um estímulo tensional na musculatura que eu quero, tá? Isso não quer dizer que eu não vou usar estímulo metabólico, muito pelo contrário, eu também vou usar, porque por mais que seja, sei lá, 25%, 30% da minha musculatura que é vermelha e o resto é branco, estou falando números aleatórios, tá? Completamente arbitrários. E o volume ainda sejam menor do que o volume das fibras seja menor do que o das fibras brancas, se for 10%, né, tipo, de tudo isso, pô, ainda vai fazer diferença, ainda mais se você for pensar, tipo, num atleta de palco, num cara ali onde o menor detalhe faz diferença. Se a gente está falando de 10%, eu prefiro ter um braço de 55 do que um braço de 50. Eu não sei você, mas eu prefiro. E a gente está falando só de 10%, tá? Então, não é desprezível, tá? Então, por mais que você saiba como você tem que trabalhar, você também tem que variar esses estímulos, né? Manter, lógico, 80, 90% do tempo trabalhando com o que te dá mais resultado, mas quando você tiver um outro período, né, fora desse tempo, para você quebrar a homeostase e não deixar o seu corpo acostumar com esse tipo de estímulo, você tem que usar um outro estímulo diferente para treinar o resto das suas fibras de uma forma também eficiente, que vai te dar mais resultado e ainda por cima vai quebrar a homeostase para quando você voltar a fazer o que dá certo para você, dar mais certo ainda com mais velocidade, tá bom? Então agora a gente vai entrar no treinamento propriamente dito. E aí a gente tem nos pilares, né, da Performance Extreme, a gente tem o IVM no treinamento. Então a gente divide o treinamento em anaeróbio, que é quando a gente não tem presença de oxigênio no fornecimento de energia, e que, por exemplo, e a gente divide esse anaeróbio em estímulo tensional ou metabólico, que a gente estava falando agora há pouco. Esses estímulos ativam a mTOR, então eles fazem a ativação da mTOR,
eu vou explicar para vocês o que que é, para quem não sabe o que que é bioquímica metabólica, senão vai ficar confuso. E aí, essa proteína mTOR, ela ativa, né? Ela sinaliza a síntese proteica, que se tudo tiver em sinergia, a gente vai ter a hipertrofia, tá bom? E o que que faz com que a gente ative essa mTOR, ou que a gente faça com que a musculatura cresça, né? É o estresse adaptativo. E no treinamento, esse estresse adaptativo, ele vem da carga de treino. E a carga de treino não é o peso que você usa. A carga de treino é o produto de intensidade vezes o volume de treino. E o peso que você usa é uma das variáveis da intensidade, tá? E a gente vai ver isso daqui um pouquinho mais para frente. Então a gente tem que a carga de treino é dividida, né? Tipo, a gente pode aumentar a carga de treino tanto aumentando a intensidade quanto aumentando o volume de treino, beleza? E aí a gente tem dois tipos de estímulo, os tensionais e os metabólicos. E a gente vai ver agora o que que determina se um estímulo ele é puxado para o tensional ou para o metabólico, porque é importante que você saiba que não dá para separar essas duas parcelas, né? Esses dois fatores. Não dá para um estímulo ser 100% tensional ou 100% metabólico. Ele pode ser muito mais tensional ou muito mais metabólico, tá? 100% não dá. Você sempre vai ter uma combinação entre os dois, tá? E a gente vai ver como que a gente faz isso. Então, a gente tem, nos tipos de estímulo, no estímulo mecânico e metabólico, a gente tem os estímulos tensionais e os estímulos metabólicos. No estímulo tensional, a gente tem dois grandes mecanismos de hipertrofia, que é o dano muscular e a mecanotransdução. Que a mecanotransdução é quando, como se tivesse sensores na sua musculatura, que eles detectam a tensão do peso e isso faz com que a musculatura seja sinalizada para crescer, né? Sinalizam a mTOR e se tu tiver essa energia, ela acaba crescendo por hipertrofia. E os metabólitos, né, que é o do estímulo metabólico, a gente tem os íons de H+, que é quando a gente deixa a musculatura ácida, tá? A gente tem essas liberações de íons de H+, é por isso que a gente sente queimar a musculatura. A interleucina 6, que são os indicadores inflamatórios, a liberação de HGH e, consequentemente, de IGF-1, porque quando você libera GH, né, a resposta é a liberação de IGF-1, e a mecanotransdução, que nesse caso é o que eu chamo de mecanotransdução de dentro para fora. Porque quando você começa a ter pump, né, que nem eu acho que foi o Nérito que me falou que sentiu um pump absurdo lá no final do treino, quando você tem esse pump, os seus receptores de tensão, eles começam a entender que existe uma pressão nas paredes celulares e isso também faz com que a mTOR seja ativada, tá bom? Então aí a gente tem a ativação da AKT, que é um estágio antes e depois da mTOR, mas isso vocês não precisam se preocupar, tá? Então a gente dá uma olhada aqui no mapa conceitual, tá? Então a gente tem o estímulo tensional, o dano muscular, o sistema imunológico ele responde, ativa a mTOR, a P70S6K e a hipertrofia. Depois a gente tem a tensão mecânica, da mecanotransdução com peso, MGF, mTOR, P70 e hipertrofia. E aí, tipo, a gente corta aqui no meio, tá? Só para falar didaticamente, que tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá? Só que nem eu disse, a gente pode puxar para um lado ou para o outro. E isso faz muita diferença, né, no treino. Por isso que quando eu destrinchar lá o treino para vocês e fazerem a engenharia reversa do treino que vocês fizeram, vocês vão entender qual é a lógica por trás, beleza? Então vamos lá. Os estímulos metabólicos a gente tem aqui, a gente tem a tensão mecânica, tá? Mas ao contrário que eu te falei, né? É a de dentro para fora. Então a gente também tem MGF, mTOR, P70 e hipertrofia. E a gente também tem agora a tensão mecânica ao contrário, de fora para dentro, quando você sente a musculatura realmente contrair. A gente tem a hipóxia, porque o sangue, né, o fluxo de sangue fica preso lá dentro da musculatura, conforme você vai, né, travando a musculatura pela própria contração. Isso também ativa a mTOR e a P70S6K e a hipertrofia. E aí a gente tem o estresse metabólico, completamente metabólico, que aí a gente tem os íons de H+, né, que são chamados de radicais livres aqui, os indicadores inflamatórios interleucina 6 e o IGF-1 que vem da liberação de GH. Todos eles também ativam a mTOR e a P70S6K e aí, consequentemente, a hipertrofia. Então aqui a gente tem um mapa realmente, né, bioquímico, onde a gente tem o fator de crescimento,
né? Ó, ativa a AKT e ativa a mTOR e a gente tem a síntese proteica, tá? E aí, só para não passar em branco, por que que a gente não pode fazer aeróbico e anaeróbico na mesma sessão, né? Por que que não é, quer dizer, não é que a gente não pode fazer, que não é aconselhável. Primeiro, se você tem duas opções, você pode fazer dentro da mesma sessão, né, o aeróbico antes ou o aeróbico depois do treinamento. Se for antes, por que que não é interessante fazer antes? Porque você fica mais cansado, então você não consegue imprimir a mesma intensidade que você imprimiria se você tivesse descansado. E depois? Depois acontece uma coisa que é importante vocês saberem. Então a gente falou aqui, ó, do treinamento com peso, treinamento resistido. Ativou AKT, ativou mTOR, P70, síntese proteica, se tudo tiver certo, hipertrofia, certo? Só que quando você faz um exercício aeróbio, você ativa uma outra proteína que chama AMPK. Tá vendo aqui? E a AMPK, ela ativa a TSC2, que desativa a mTOR. Então, se você treinar o aeróbico depois do treinamento, com aquela ideia de que o seu glicogênio está depletado e por isso você vai queimar mais gordura, primeiro que não é assim que funciona, querido. O glicogênio, ele é muscular. Então, se você não utilizou suas pernas, o seu glicogênio não vai sair da sua perna para ir para o seu braço porque você está treinando, tá? O único glicogênio que é sistêmico é o hepático e que ele é usado para alimentar o seu cérebro, que só é alimentado através de glicose, tá? Ele não vai funcionar dessa forma. Treinei braço, vou para a esteira depois porque o glicogênio está depletado e vai queimar mais gordura. Além de não ser assim e não queimar mais gordura, você está jogando uma boa parte do seu treino fora porque você está desativando a mTOR. Beleza, e Fábio, como é que faço para eu não me ferrar e não perder o meu treino suado? Bom, o certo é você tem que pelo menos separar em duas sessões diferentes o treinamento anaeróbio, que é a musculação, e o aeróbio, com 6 a 8 horas de diferença. Pô, mas eu não consigo. Tenta fazer dia sim, dia não. Ainda assim eu não consigo. Então, se você tiver que escolher um dos prejuízos para tomar, faz antes. Porque é melhor que você treine mais cansado e não consiga gerar a mesma magnitude de estímulo, né? Imprimir a mesma intensidade, mas pelo menos você não atrapalha a resposta. Beleza? E aí a gente tem a carga de treino, como eu tinha falado, que é o que causa tudo isso, porque o que causa tudo isso é a carga de treino, que é a intensidade vezes o volume de treino. E aí a gente tem que a intensidade, ela classicamente na literatura e acadêmica, ela é uma porcentagem da carga de um RM, que é o que a gente fala, que é o máximo de peso que você consegue levantar. Então, se seria de alta intensidade o treinamento, seria um exercício que você faz com pelo menos 70% dessa carga máxima. Só que isso é completamente inviável e completamente insignificante para um praticante de musculação normal e principalmente para um bodybuilder, tá? Primeiro por quê? Porque nem todo, tipo assim, a gente é ser humano, tá? Nem que a gente fosse máquina seria a mesma performance todo dia. Mas como ser humano, como um ser biológico, cara, é praticamente impossível você estar no mesmo ponto de performance todos os dias. Então vai ter dia que você vai estar mais fraco, vai ter dia que você vai estar mais forte, vai ter dia que você vai estar com preguiça, vai ter dia que você brigou com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua mãe, com o seu chefe, com o seu irmão, com a sua irmã, e você não tá legal da cabeça, e brigou com seu amigo, ou discutiu no trânsito, e vai ter dias e dias. E cada um desses estímulos pode te dar um feedback positivo ou negativo. Pode ser que você tenha brigado lá, que nem falei, lá com a sua namorada, você tá puto da vida e vai querer levantar academia. E pode ser que você tá chateado e você não quer nem treinar direito, puta, tá sem ânimo. Então isso vai interferir na sua performance, tá? Então primeiro, tipo, que esse teste, ele já começa por aí que já tá tudo errado. Depois, para você fazer um teste de um RM, né, você teria que começar o teste sempre com a pessoa zerada. E aí você já teria que começar já acertando a carga máxima da pessoa. Porque se você vai subindo aos poucos, ela vai, né? Ele vai, como fala? Não é subjugar, subestimar essa carga. Mas até aí também tudo bem, não tem problema. Agora, pensa assim, se você está levantando muito peso, principalmente para um cara que ele não é atleta, que ele não tem aquele movimento realmente aprendido e consolidado,
a chance dele gerar uma lesão fazendo esse teste é gigantesca, tá? E fora que você tem que tirar o dia só para fazer isso, porque você tem que estar completamente descansado, tá? E além disso, pouco importa o quanto você levanta de peso ou não, porque isso não é um esporte de força. A gente está pensando em construir massa muscular, a gente está pensando em construir um shape. O que interessa é você estressar a musculatura que você quer treinar, tanto faz se é com 100 quilos ou se é com 10. Você precisa gerar o estímulo à hipertrofia, você não precisa ganhar força. É isso que as pessoas não entendem. É diferente você ter um levantamento, um basista, né? Um levantamento básico, um levantamento olímpico, um crossfit, onde a ideia do esporte é mover peso para cima e para baixo. Ganha quem levantar mais peso, pô, ganha quem fizer mais movimento. Tanto faz se o cara tá se jogando na barra, gangorrando, porque para eles é isso que interessa, essa é a regra deles. O bodybuilding, quando você pensa em fortalecer a musculatura mesmo para valer, tipo, né, ganhar massa muscular, e você pensa em desenvolver, você tem que pensar no estresse que você está gerando. Dane-se se você está levantando um cotonete ou se você está levantando um caminhão, tá? Então, esse modelo acadêmico não funciona. E por que que esse modelo acadêmico ele foi inventado? Porque a musculação nada mais é do que um treinamento de força. E se ela é um treinamento de força, adivinha o que que eles estão procurando incrementar e medir esse incremento? A força. Só que a gente viu que existem dois mecanismos de força, né? As adaptações neurais e a hipertrofia. E eles não querem saber de onde vem isso, eles só querem que você ganhe força. E a gente não quer isso, a gente quer ganhar o quê? Hipertrofia. Tenho certeza que 90% aí, tipo, da galera, vocês podem atestar aí comigo, que muitas vezes vocês já treinaram várias vezes, né? Tipo, estão treinando durante muito tempo e a força sobe, o peso que você levanta sobe, você tá forte pra caramba, mas o shape que você queria colocar não vem. É ou não é? E por isso, cara, não dá para ser assim, porque quando você tá pensando em melhorar esse ganho de hipertrofia, você tem que pensar em outras coisas que também mexem no estresse, né? Então, o que que eu fiz? Quando eu comecei a pensar na filosofia de treinamento IVM, que é Intensity Variables Manipulation, eu pensei, não é porcaria nenhuma uma só variável que tem a intensidade, né? Ela tem mais variáveis, é que as pessoas não entenderam isso ainda. Então, eu coloquei aqui um fator de correção, que é o tempo sob tensão, que o tempo sob tensão nada mais é do que o tempo que você, né, mantém o seu músculo trabalhando, né, sob a tensão do peso, e dividido pelo tempo de descanso, né? Então, quanto mais curto é o seu intervalo, maior a sua intensidade, né? Quanto maior o seu intervalo, menor a sua intensidade, né? E o mais legal dessa forma toda, só uma informação nerd extra aqui, é que assim, como isso daqui sai em segundos, o tempo sob tensão e o tempo de descanso também sai em segundos, eles se anulam e a intensidade ainda continua em newtons ou quilograma-força. Ainda assim é o peso. A única coisa que acontece aqui é que você coloca um fator de correção, tá? Ah, então, e aí deixa eu voltar aqui para explicar para vocês e eu já vou abrir para perguntas se vocês tiverem. Quando a gente pega, né, dentro da intensidade, tá? Porque eu quero falar um pouquinho, deixa eu voltar antes. Quando a gente aumenta a carga de treino pelo volume de treino, ou seja, pelo número de repetições, ou principalmente pelo número de séries, ou principalmente pelo número de repetições, a gente puxa esse estímulo para metabólico, tá bom? E quando a gente tem a intensidade, quando a gente puxa o estímulo pelo peso, a gente tem um estímulo tensional. Só que se a gente puxar a carga de treino pela intensidade, aumentando o tempo sob tensão ou diminuindo o tempo de descanso, a gente também puxa o estímulo para metabólico, tá bom? Então, de todas as formas que a gente pode manipular a carga de treino, a única coisa que a gente consegue fazer de fato para trazer o estímulo para tensional é aumentar o peso, beleza? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Fábio, Pode falar, Marcelo. sobre o tempo de tensão. Eu imagino que a gente está falando do início da série até o final da série, não importa por que eu estou perguntando isso. Por exemplo, se eu estou fazendo uma rosca alternada, Uhum. é claro que o braço que eu estou alternando no momento do, entre aspas, do descanso que está parado enquanto o outro está subindo, né?
Eu Uhum. ainda estou com ele tensionado, lógico, não estou com ele totalmente descansado, mas todo esse tempo está contabilizando. Só seria essa a minha pergunta. Se você tiver Não sei se tensão de ficou. contração, sim. Então, se você não estiver deixando o braço Hum. descansar lá, sim. Se você tiver com ele Uhum. ligeiramente flexionado, né, para você continuar tendo o Sim, torque da sim, claro. resistência ali embaixo, logo no comecinho da fase concêntrica, sim, tá contando como Uhum. tensão. Ah, tá. Então, por exemplo, no caso da fórmula, então vai ser realmente todo um tempo maior ali somado, porque está alternando. Isso, exato. Tá. Não, beleza, beleza. Só para entender a teoria aí. Valeu. Beleza, beleza. Mais alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Então, beleza. Então, a gente vai entrar agora na nutrição, tá? A nutrição ela tem que ser sinérgica ao treinamento para que você consiga ativar essas vias metabólicas e consiga ter realmente de verdade a hipertrofia, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção na nutrição é a proteína. E aí voltando àquele exemplo que a gente estava dando do prédio, as proteínas elas são como se fossem os tijolos desse prédio. Então para você começar a subir as paredes do prédio, você precisa de tijolo, senão você não consegue fazer uma parede, tá bom? Depois a gente tem a energia, né, que elas são provenientes dos carboidratos e das gorduras. E a energia, né, proveniente do carboidrato e da gordura, elas servem como se fosse o combustível dos caminhões para levar os tijolos até onde eles precisam ser construídos, né, até onde os seus trabalhadores vão subir essa parede. Então, o caminhãozinho vai, pega o tijolo, leva até onde precisa construir e os trabalhadores começam a construir lá, beleza? O glicogênio, que é a forma como a gente armazena o carboidrato, tá? Como forma de glicogênio muscular, ele serve como uma argamassa para os seus tijolos. Então, imagina que você não tem essa argamassa, fica tijolo sobre tijolo. Qualquer coisa derruba essa parede, né? Então a gente precisa colocar essa argamassa para manter todos os tijolos juntos de uma forma unida e sólida. Por isso que a gente começa a entender que não é uma boa ideia você tirar o carboidrato da sua dieta, tá? Zerar o carboidrato. A não ser que seja pontual numa estratégia realmente específica, que nem, por exemplo, antes de subir no palco, onde a gente tem a depressão total do carboidrato, porque a gente vai fazer um carb up, né? E uma supercompensação do carboidrato, onde a gente vai encher além do que já estava de glicogênio para a gente conseguir um efeito de músculo cheio, tá bom? Fora isso, não é interessante você tirar o carboidrato da sua dieta, beleza? E aí a gente tem, por último, os micronutrientes, que são como se fossem a calibração dos pneus desses caminhões. Então, se o seu caminhão ele não está com os pneus calibrados, é como se ele fosse tremelicando tudo e chegasse e perdesse uns tijolos no meio do caminho, ele demora mais, né, para chegar até o lugar que precisa. Não é bem assim, mas dá para entender que se os micronutrientes, que são a chave das reações químicas, não estão sendo fornecidos de forma satisfatória, a gente vai ter um afunilamento em todo o processo de ganho de massa muscular, beleza? Não só de ganho de massa muscular, como de funcionamento do organismo como um todo, tá bom? E aí a gente tem algumas considerações para levar em consideração a nutrição, né? Então a gente precisa aumentar a síntese proteica, então a gente precisa aumentar o consumo de proteínas de alto valor biológico, né? Incentivar o uso o consumo de carboidrato para fornecimento de energia e a manutenção desse glicogênio, tá? A gente precisa também pensar no consumo de gorduras boas, porque além da gordura fornecer energia também para o nosso corpo, ela também serve como matéria-prima de hormônios esteroides, tá? Testosterona, estradiol, blá blá blá, todos esses hormônios esteroides. E também a gente pensa em consumir as gorduras boas para a gente aumentar o HDL, que é o colesterol bom, tá? Os micronutrientes, né? A gente tem como as funções bioquímicas de cada um deles, então a gente precisa pensar em, né, consumos adequados de vitaminas, minerais, água, tá? Que inclusive a água é um micronutriente e ela tá aqui, ó, hidratação, onde a gente vai pensar em 35 a 130 miligramas de água por quilo por dia, tá?
Isso daqui vai variar de acordo com a fase de preparação que o atleta tá, que a gente já está pensando em atleta, tá? Normalmente a pessoa normal, e mesmo o atleta, ele fica aqui 35, ele só sobe para 130 quando a gente vai fazer uma manipulação hídrica, tá? Para começar a pensar em tirar toda a água desse atleta e ele subir desidratado no palco, tá? Antes disso a gente não pensa nisso. As fibras também têm que ser adequadas para o seu intestino trabalhar bem, tá? E por que a gente pensa no intestino trabalhar bem? Porque a absorção das proteínas e da maioria dos nutrientes é feita no intestino. Então ele precisa estar trabalhando de uma forma adequada, tá? A gente pode pensar num dia do lixo, e aí a gente pensa, né, qual é a fase que a gente está, né? Se é bulking, se é cutting, se é pré-palco ou se é palco. Qual é esse atleta, né? Principalmente baseando na quantidade, na facilidade ou dificuldade dele de ganhar massa muscular ou ganhar gordura. Então a gente também utiliza os biotipos para a gente fazer essa análise. E se vai ter restrição ou não, né? Nisso, só para atleta, né? A gente só usa restrição para atleta. Para pessoas normais a gente não usa restrição. E aí a gente tem que pensar também se a gente está em bulking ou em cutting, se a gente tem superávit calórico ou se a gente tem déficit calórico, beleza? E aí, usando o guideline da American College of Sports Medicine, a gente tem as recomendações de proteínas de 1,5 a 2 gramas por dia de proteína por quilo corporal, né? Lógico. Então, se você é um cara que pesa aí, sei lá, 80 quilos, a gente vai pensar de 120 a 160 gramas de proteína para você, tá? Por dia. Né, os carboidratos, a gente varia de 4 a 10 gramas por quilo por dia, tá? Então, nesse mesmo cara de 80 quilos, a gente vai pensar de 320 a 800 gramas, né, de carboidrato por dia. E lipídio, a gente normalmente mantém 1 grama, na verdade varia até de meio grama a 1 grama, né, por quilo corporal, tá? E aí a gente vai, essa parte do lipídio, eles recomendam isso, né, mas a gente recomenda um pouquinho diferente pela nossa experiência empírica, tá bom? E aí a gente vem para o descanso, tá? Que é a parte onde realmente os seus trabalhadores vão começar a trabalhar, onde vão começar a ser realmente construído o seu prédio. Como eu disse, a maioria das pessoas, elas pensam que quando elas treinam, elas ficam mais fortes, mas na verdade elas ficam mais fracas, entre aspas. Elas ficam desgastadas, né, desse treino, né, desse esforço. Então pensa assim, se você pega, sei lá, leva o lixo, normalmente eu levanto um sofá tranquilo na sua casa, tenta fazer isso depois de ter treinado bíceps ou costas e bíceps. Você não vai levantar tão fácil, né, o sofá. Por quê? Porque você está debilitado, você está mais fraco, entre aspas, né? Momentaneamente você está mais fraco, tá? E aí a gente tem um período de recuperação, tá? Que é onde ocorre a supercompensação. E aí, a diferença depois de você ter se recuperado, né, passado a condição física que você tinha antes do treino, essa nova condição física, menos a condição física antes de treinar, é o que a gente chama de supercompensação, tá bom? Então, imagina que você está aqui, essa é a sua condição física atual, e esse daqui é o tempo, tá? Então, você treinou, você fadigou, então você está mais fraco, aqui você começa a se recuperar, então você começa a voltar até onde você estava antes. Passado isso, você começa a supercompensar, ou seja, você começa a ficar mais forte do que você era antes. Aqui, no pico desse ponto de performance aqui, nesse pico de performance, onde você está mais forte, essa diferença da onde você está agora para onde você estava antes de treinar é a supercompensação em si. Isso aqui a gente chama de janela de supercompensação. E aí, se você não treinar mais, você começa a destreinar e você entra no princípio do treinamento, do destreinamento, isso. Princípio do treinamento de destreinamento ou da reversibilidade. Então, se você começa a não treinar, você começa a ter as suas adaptações fisiológicas revertidas e começa a voltar ao que era antes, tá bom? Mas a ideia do treinamento é que ele seja crônico. Então, a gente vai ter um estímulo atrás do outro. Então, aqui você treinou, ficou fadigado, compensou, supercompensou, começou a destreinar, opa, mais um treino, né? E aí a gente vai assim até que a gente começa a ter uma média crescente, tá? Então a gente começa
a ter uma evolução, tá? E esse gráfico tá bonito aqui porque fui eu que fiz no Paintbrush. Então, se tudo der errado, eu paro de dar aula e paro de ser personal, paro de ser atleta e vou virar artista digital, beleza? E aí, dentro desses estímulos, né, o que eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque o que acontece, né, vamos voltar aqui. Se a gente tivesse dado um estímulo muito normal aqui começou a subir, e a gente dá um estímulo muito antes da gente compensar, de novo, então a gente deu mais um estímulo, aí não deixou recuperar, não deixou compensar, caiu. Aí começou a recuperar, não deixou compensar, caiu. Uma hora a gente vai chegar aqui. Quando a gente zerar aqui a condição física, a gente entra no famoso overtraining. E aí é onde você tem o colapso da sua capacidade física. Então, você vai começar a ter dor de cabeça, desinteresse por treinar, né? Vai começar a perder massa muscular em vez de ganhar, enfim. Vai acontecer várias coisas ruins que eu não vou entrar aqui em detalhe agora sobre o overtraining, tá? Então, a gente tem dentro disso classificações. Estímulos fracos, ótimos e excessivo. O estímulo fraco é aquele estímulo que não é o suficiente para causar uma supercompensação. Então, digamos que você treinou aqui, ele foi fraco demais, ele só vai compensar e vai parar aqui de novo. Então, ele não vai melhorar a sua performance física. Ele vai parar no mesmo ponto que você estava antes. O estímulo excessivo é o que vai acontecer do overtraining. Então, você vai caindo, uma hora você vai entrar em colapso ali no overtraining, que aí vai ferrar tudo de vez. E o estímulo ótimo é o estímulo onde acontece isso, onde a gente tem a supercompensação e começa a ficar cada vez melhor, tá bom? E aí, vamos começar a pensar na parte específica do bíceps. Como que a gente pode treinar com esse conceito de estímulo fraco, forte, né, excessivo e ótimo? Como a gente pode treinar para que a gente tenha uma resposta de um músculo que seja um ponto fraco geneticamente? Então, às vezes, desculpa, a gente tem um cara que ele tem o shape todo muito bom, mas ele não consegue desenvolver uma parte específica. E se for o bíceps, a gente pode trabalhar assim. Na verdade, a gente pode trabalhar isso com qualquer agrupamento muscular, mas hoje a gente vai falar sobre bíceps porque a aula é de bíceps, né? Então a gente vai usar o método Rocamora de treinar pontos fracos. Como que a gente faz isso? A gente tem um estímulo fraco de 5 a 6 vezes por semana, tá? Que normalmente ele é metabólico, e depois um estímulo forte, né? Que é um estímulo ótimo, que aí a gente vai ter um estímulo tensional, ou só tensional, ou uma combinação de tensional e metabólico, tá? E primeiro eu vou mostrar para vocês como que faz isso, e depois eu vou mostrar no gráfico qual é a resposta que a gente espera que aconteça, tá? Bom, então vamos lá. Um exemplo para bíceps. Então a gente poderia fazer, sei lá, a gente pode variar os exercícios, tá? Mas dependendo se você quer desenvolver braquial anterior ou o bíceps braquial, que a gente vai ver na próxima aula, como que a gente faz isso, como que a gente escolhe esses exercícios, a gente pode pegar e fazer 4 séries de rest and pause, ou seja, são os estímulos metabólicos, tá? Porque a gente está diminuindo muito o tempo de descanso, então a gente puxa esse estímulo para metabólico. A gente fez 4 séries de rest and pause, vai treinar os outros músculos tranquilamente. Aí chegou no dia de bíceps, a gente vai treinar, por exemplo, aquele treino que eu mandei para vocês, que é um estímulo ótimo, um estímulo forte, tá? E qual que é a ideia aqui que a gente tem disso daqui? Bom, a gente treinou, né? Então a gente desgastou, fadigou, compensou, supercompensou, só que no meio é como se você fizesse assim, ó, vários estímulozinhos fracos para que ele tenha uma supercompensação maior. Então, em vez dele supercompensar aqui, ele vai terminar supercompensando aqui, porque você dá tempo dele recuperar do estímulo principal, quer dizer, você não dá tempo dele recuperar totalmente do estímulo principal, só que você dá um estímulo fraquinho, ele só dá uma quedinha e aí ele sobe um pouquinho mais rápido. Aí depois você dá de novo um estímulo fraco. Então ele dá mais uma quedinha e sobe um pouquinho mais rápido. Mais uma quedinha e sobe um pouquinho mais rápido. Até que você, no final, a somatória dessas supercompensações, ela é maior do que se você tivesse treinado uma vez só. Então é assim que a gente pode treinar pontos fracos. Acontece que, muitas vezes, os pontos fracos, eles são treinados de uma forma excessiva. E aí o músculo ele não cresce porque ele está sendo treinado demais, porque não está dando tempo dele compensar. Ele está super compensar. Ele está só compensando
ou até está entrando em overtraining e você não está percebendo. Nesse caso, se você usar esse método aqui de treinar ponto fraco, você piora o seu caso e não melhora, tá bom? Então, dá para usar isso? Super. Em qualquer ponto que você tenha do seu corpo que você precisa de um desenvolvimento que ele não esteja respondendo. Mas você precisa ficar esperto se esse desenvolvimento não está vindo por conta de você estar treinando demais ou se realmente o seu músculo não responde. Beleza? Que é isso daqui que eu falei, né? Posso sempre usar esse método? Não, tá? Então, você não pode usar esse método se você estiver treinando demais. E agora, assim, a gente termina a primeira aula de hoje. Então, que a gente falou um apanhado geral de como funciona a hipertrofia e de como a gente consegue, através dos estímulos, ter essa resposta anabólica, né? Ter essa resposta hipertrófica. E na próxima aula, a gente vai falar da anatomia e da biomecânica do bíceps propriamente dito e como dar ênfase em cada uma das cabeças do bíceps braquial, né? Que é o bíceps mesmo, né? É que a gente chama de bíceps braquial porque existe o bíceps femoral também, que é no posterior de coxa, tá? Que são os isquiotibiais. Então a gente vai ver como que dá ênfase em cada uma dessas cabeças do bíceps braquial, como a gente dá ênfase no radiobraquial e como que a gente pode, dessa forma, dar prioridade para o ganho de volume do braço ou para o desenho do braço, né? Para o ganho de forma, beleza? Então hoje a gente termina esse conteúdo aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou sobre hoje? Por mim, top, legal. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu usei esse método de treino com baixa carga por algum tempo para os bíceps e tive muito resultado. Dá uma bela diferença, né, amor? Dá uma bela diferença. Dá muita diferença porque você consegue acelerar a resposta, tá? E existe, para quem é aluno lá do FBR Fitness Center, tá? Dá para. Lá a gente tem o método, o protocolo 6 que é utilizado para cutting, que a gente utiliza essa mesma ideia para todo o corpo, tá? Ao mesmo tempo. Tem uma forma específica da gente fazer isso lá. Que a gente utiliza essa mesma ideia de dar vários estímulos fracos para todo o corpo, né? Como se fosse um mini full body, e um treino, e aí na mesma sessão, um treino específico para determinada parte do corpo, que é o que você vai treinar no dia, tá? Mas a ideia lá não é você desenvolver tudo, porque você nem consegue fazer isso, tá? Vai gerar um gasto energético brutal, né? O EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-esforço, vai subir tipo, brutalmente, e aí você aumenta muito o gasto energético, e a gente utiliza isso para causar um déficit energético maior, tá? Tanto é que, dependendo do seu biotipo, eu não aconselho que você faça mais do que 10 dias ou 15 dias, tá? 2 semanas desse protocolo, porque é capaz de você entrar em overtraining, beleza? Por mim, também tá tranquilo. Fiz o treino hoje, achei top. Pô, legal, gostou? Muito bom, né? É uma pegada bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a treinar, né? A gente começa com. Eu já vou dar um pouco de spoiler aqui, mas a gente vai fazer. A gente vai destrinchar esse treino mais para frente ao longo do desafio, mas a gente começa com um estímulo bem tensional que a gente vai migrando ele para metabólico. Isso faz muita diferença. Dessa forma, a gente consegue ativar todos os mecanismos de hipertrofia em uma ordem que a gente consegue gerar muito mais resultado, tá? Aula top, bem explicado, parabéns. Obrigado, Neto. Valeu. Quero um curso desse de ombro. Vou fazer. Pode deixar, eu vou fazer. Legal. Vou fazer um curso desse daqui, um desafio para todas as partes do corpo. Depois eu vou começar. O que vocês quiserem de desafio, vocês também podem pedir que eu preparo, tá? Fazer um para cada parte do corpo, fazer um para secar, um para ganhar massa muscular, né, de forma, né, generalizada. Começar a fazer vários desafios desse, tá bom? Para, sei lá, montagem de ciclo de esteroides, do que vocês quiserem, que vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, né, que me pedir que eu monto um curso desse daqui para vocês, tá bom?
Lembrando que tudo isso daqui, né, completo, até mais completo do que isso daqui, tem lá no FBR Fitness Center, tá? Lá tem os cursos completos que tem tudo isso daqui e muito mais coisa, cara. Pra vocês terem uma ideia, lá no FBR Fitness Center, são 209 aulas que estão e eu já estou terminando de editar mais algumas para terminar a parte de ergogênicos e vou começar a trabalhar em outras aulas também de outros, que nem, por exemplo, outras, outros assuntos, né, que nem técnicas psicomotoras, suplementação. Vou começar a trabalhar nisso e aí logo mais eu vou subir. Inclusive, quem é aluno do FBR Fitness Center recebeu essas aulas aqui de graça, tá? Tanto aqui no ao vivo, quanto vai receber a gravação de graça que vai ficar lá no FBR Fitness Center garantido, beleza? E aí quem comprou a gravação vai ter também essas aulas aqui para sempre lá na parte da área de membros de quem comprou a gravação, tá? Quem não comprou a gravação, daqui 7 dias, eu vou subir agora, né, lá para o grupo do Facebook, e depois de 7 dias acaba o grupo e já era. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Tá melhor que após. Aí. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Tipo, aqui é bem completo as coisas, viu? Tipo, ensina muito mais do que muita pós. Ensina mais do que muita pós e com um preço bem inferior. Eu vou te falar uma coisa do fundo do coração, cara. Quando eu fiz o FBR Fitness Center, eu pensei em fazer uma pós-graduação. A última pós-graduação que eu fiz, para vocês terem uma ideia, que eu ganhei o título de Bodybuilding Coach, né, que é o título de coach de bodybuilding. Então, quando as pessoas falam, você é coach e tal, não sei o quê, não, eu sou coach mesmo, eu sou atestado que eu sou realmente coach de bodybuilding, tá? Então, essa última pós que eu fiz, ah, e ela custou R$ 8.500 para fazer em 1 ano e meio. No FBR Fitness Center, eu cobro R$ 1.000 por ano, tá? E para quem aproveita algumas promoções que eu faço, né? O mais baixo que eu já cheguei foi 497. Então, já teve gente que pagou 497 no ano. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, mas no final desse desafio, eu vou fazer uma promoção só para quem está aqui agora, né? Agora não, na hora que eu for abrir a promoção no desafio, quem está aqui, para conseguir adquirir o FBR Fitness Center por esse preço, 497. Então, se você tem interesse em aprender tudo sobre bodybuilding, né? E quando eu falo tudo sobre bodybuilding, eu não estou falando da boca para fora, tá? É realmente uma bíblia do bodybuilding que tem lá. Desde o primeiro módulo, onde eu ensino a fazer o IPE, para você descobrir aquelas características que a gente falou lá, né? Da predominância de fibra e do biotipo, passando por toda a base de treinamento, ensinando cada um dos protocolos do método IVM. Depois a gente vai para a parte de nutrição, onde eu ensino tudo o que você precisa saber sobre nutrição. Depois, antes disso, desculpa, eu esqueci, tem a parte de mindset, que eu ensino como você precisa pensar para conseguir construir realmente um shape, o melhor shape da sua vida, tá? Um shape realmente foda. Cara, não tem ninguém que eu conheço que passou pelo método de mindset, pelo treinamento de mindset e saiu o mesmo, que não conseguiu resultados extraordinários, tá? Quem tá aqui dentro do FBR Fitness Center pode confirmar para mim aí. E depois disso, por último, é... completão, né, Marcel? Valeu, obrigado. Mas é completo mesmo, cara. Tipo, a ideia é que vocês, saiam sabendo de tudo que vocês precisam saber para colocar o melhor shape da vida de vocês. E aí, por último, a gente entra na parte de recursos ergogênicos, onde eu começo, tipo, desde a parte de esteroides, passando por peptídeos, SARMs, tudo. Tudo que vocês precisam saber. Cara, tudo. Sobre efeito colateral, exame laboratorial, como combater esses efeitos colaterais, como conseguir mesclar, né, o que eu chamo de filosofia ACW, que é a filosofia da Anabolic Chemical Wedding, né, que é o casamento químico entre várias substâncias, várias drogas e vários outros medicamentos para a gente combater esses efeitos colaterais, para que você consiga potencializar, né, os ganhos dos ciclos que você fizer, das estratégias que você fizer, diminuindo o efeito colateral. Então lá, cara, tem
simplesmente tudo que você pode imaginar. E a gente vai colocando, porque sempre a gente pensa em alguma coisa a mais, pô, eu acho que isso seria legal explicar para eles, né? Então sempre a gente vai melhorando isso. E quem tem o FBR Fitness Center, né, paga uma anuidade e todas as melhorias que a gente fizer, que nem, por exemplo, essa daqui que vocês estão vendo, que esse desafio nada mais é do que uma melhoria, que eu vou pôr lá dentro, mas eu também estou vendo na parte para quem quiser participar, vai para lá. Então se você tiver com o FBR Fitness Center, você vai receber isso aqui totalmente de graça, tanto a parte ao vivo quanto a parte gravada, tá? Então, todos os desafios que eu fizer a partir de hoje, você também recebe. Beleza, galera? Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguém que tem alguma dúvida que quer falar? Se quiser abrir o áudio, pode abrir o áudio. Se quiser abrir a câmera, também pode abrir a câmera. Fica à vontade aí, que agora é confraternização. Aí, Fá, Fala, amor. obrigado pela aula aí, aula show, viu? Obrigado Show você. de bola, cara. Obrigado. Tamo junto. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais, mesmo horário, aqui no Zoom também. E aí amanhã a gente vai falar especificamente sobre a anatomia e biomecânica do bíceps, beleza? Amanhã Show. realmente a gente vai aprender a trabalhar o bíceps como um todo, tá? E aí na terceira aula a gente vai falar sobre como pegar o sistema 10x, que é o sistema que está lá dentro do FBR Fitness Center, e aplicar diretamente para o bíceps, tá? Então a gente vai falar sobre tudo isso. Então é isso aí, um abraço e até mais.